Muito bom dia, boa tarde, boa noite a quem é de boa noite. Este é o Washington Fora de Horas, a partir de Washington DC, mas não a partir dos estúdios da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette e hoje é dia 19 de outubro. Como viram nos nossos principais títulos, vamos falar de mais ataques em Moçambique, vamos falar de Angola, corrupção, subornos e vamos também falar do Brasil. Vamos falar de angolanos no Brasil que dizem terem sido expulsos da Igreja Universal do Reino de Deus, angolanos residentes em São Paulo, neste caso. Vamos também falar do caso de Josina Machel, do presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, que está em Portugal por questões de saúde, e vamos até à Guiné-Bissau, onde se confirma que o antigo primeiro-ministro Aristides Gomes figura como suspeito e há um processo da PGR contra o mesmo. Antes de eu continuar então com os nossos títulos, vale a pena irmos aos desenvolvimentos destas notícias. E eu já sei, já vejo aqui pessoas ligadas, portanto, antes ainda de irmos às notícias, vale a pena dizer aqui os nossos bons dias especiais aos nossos Washington fora-durenses, que são o Eudino Lu, que já é uma figura assídua aqui no nosso Washington Fora de Horas. Temos Pedro Tasselina e temos Pedro Kiambi. Pedro Kiambi está em Angola, o Pedro Tasselina não nos diz onde está, mas diz boa, e eu também digo boa segunda-feira, bom início de semana. Vamos então às notícias que marcam este dia 19 de outubro. Começamos com Angola, onde 9 ativistas detidos na província angolana de Malange, horas antes da visita do presidente João Lourenço no passado dia 13, denunciaram ao subprocurador-geral da República na província, junto do Serviço de Investigação Criminal, violações dos seus direitos fundamentais por parte de efetivos dos comandos da Polícia Nacional. Na declaração de 3 páginas, os subscritores reclamam a forma desumana como foram tratados ao serem retirados das suas residências sem qualquer informação por ocasião da visita de João Lourenço. À margem da denúncia, os ativistas encaminharam uma reclamação ao Comando Provincial da Polícia Nacional, na qual destacam a detenção ilegal de 10 cidadãos no município de Calandula, que pretendiam, no dia 17 de setembro, exigir a demissão do administrador municipal, assim como as detenções a 2 de fevereiro de cidadãos que exigiam a exoneração do governador Norberto dos Santos. A Delegação Provincial da Justiça e dos Direitos Humanos de Malange deverá pronunciar-se depois da recepção da denúncia, enquanto o advogado de defesa, Carlos Lucas, diz preparar uma queixa-crime contra os efetivos da corporação, aliás. Portanto, isto são notícias que nos chegam de Malange, em Angola. Já vejo aqui muita gente ligada a nós. Eu vou fazer aqui algo que é, e que eu peço também se puderem fazer, que é publicar o nosso Washington Fora de Horas, poder partilhar aqui o nosso Washington Fora de Horas, não é? Deixa-me ver se eu consigo partilhar e agradecer desde já a quem está a partilhar aqui os nossos Washington fora-durenses. Muito obrigada. Portanto, aqui está. Eu já estou ligada ao Washington fora de horas. Júnior Camilson, ele partilha um link. Menezes Lopes está em Lisboa. E temos Ednei Silva, Armindo Lourenço, Mamadik Baldaúd, que é o nosso Washington fora de Ourense, a partir de Climane. Domingos Dimitri está no Ambo. Está frio no Ambo? Como é que é? Eu tenho sempre memórias de frio no Ambo. Cremilde Fonseca, muito boa tarde, Cremilde, e obrigada por se juntar a nós. Erickson Espírito diz boa tarde a partir de Angola. O Léo Andaleu, que é o nosso colega, diz bom início de semana a todos. António João Inglês, boa tarde a partir de Angola. Temos também o Monteiro Lourenço e a Ailton Correia, é um Washington fora de Ourense, assíduo. Ele está a falar-nos de Santa Catarina, está em Tubarão, Santa Catarina do Sul, no Brasil.
Antes de eu continuar aqui a dizer bons dias e boas tardes a mais gente, e agradeço aqui a companhia, vamos continuar com as notícias deste dia 19. Ainda em Angola, o ex-vice-presidente e antigo presidente da petrolífera Sonangol, Manuel Vicente, está a ser alvo de uma investigação patrimonial com vista à recuperação de ativos para o Estado angolano. O nome de Manuel Vicente surge associado à CIF, a empresa chinesa cujos ativos em Angola passaram recentemente para a esfera do Estado e cujos sócios, generais Dino e Copelipa, já foram indiciados por lavagem de capitais e peculato. A notícia foi avançada pelo jornal português Expresso, que acrescenta que os serviços de investigação da Procuradoria-Geral da República estimam que a Sonangol terá entregue 2,3 mil milhões de dólares através de carregamentos de petróleo ao empresário sino-britânico Sam Pa, o principal rosto do CIF, que é o China International Fund. Sem detalhar os montantes envolvidos, uma fonte da PGR adiantou, e eu cito, que há investigações em curso, fim de citação, no Serviço Nacional de Recuperação de Ativos para identificar o património de Manuel Vicente. A VOA contactou a Procuradoria-Geral da República, que prometeu reagir ainda hoje. Mais informações na nossa emissão de rádio a partir das 18 horas de Angola. E ainda falando em Angola e falando em dólares, milhões de dólares. Esta notícia surgiu este fim de semana. Uma empresa holandesa subornou dirigentes da Sonangol, diz a Procuradoria Suíça. Vários dirigentes da companhia petrolífera Sonangol foram subornados com centenas de milhões de dólares por parte de uma companhia holandesa envolvida em operações de apoio à exploração do petróleo no offshore angolano, revelam documentos da Procuradoria Federal Suíça, agora divulgados e a que a VOA teve acesso. Os documentos dizem respeito ao julgamento e condenação na Suíça de Didier Keller, da companhia holandesa SBM Offshore, que em agosto foi considerado culpado de envolvimento em subornos de cerca de 6,8 milhões de dólares a entidades da Sonangol entre 2005 e 2008. Os documentos da Procuradoria Suíça, agora publicados, indicam que as personalidades angolanas que aceitaram pagamentos da empresa SBM Offshore são Sianga Kivuila Samuel Abílio, antigo diretor executivo e membro do Conselho de Administração da Sonangol, cuja parte de pagamentos teria sido feita através da Companhia Domógrafos África Limitada, com conta num banco português. José Manuel Jesus Sardinha de Souza, antigo diretor de produção da Sonangol, e a sua esposa Cristina Coelho de Souza. Também nesta lista está Rubem Monteiro Costa, antigo chefe de departamento de instalações. Incluído nesta lista está Luís Pedro Manuel, que para além de ser um quadro da Sonangol, pertencia também à direção da filial Sonangol USA, e a sua esposa Ivete Magda Brito Manuel também receberam dinheiro desta empresa holandesa SBM Offshore. E também Batista Muongo Sumbe, presidente do Conselho de Administração e diretor executivo da Sonangol USA. Mais detalhes sobre esta notícia podem ir a www.voaportugues.com/Angola, e esta notícia está disponível no nosso website e tem mais detalhes sobre quem recebeu o quê, quando e em que ponto é que está agora este processo da Procuradoria Suíça. Antes de continuarmos para Moçambique, vamos continuar aqui a dar os nossos bons dias e boas tardes, quiçá boa noite, a quem nos está a assistir. Daniel Joaquim Moiana está a partir da África do Sul. Boa semana. Já sabem, é segunda-feira, é bom estarmos com esta energia, é bom começarmos a semana positivamente, porque são 5 dias e para muita gente às vezes são 7, não é? Às vezes não param de trabalhar, e acontece muito connosco na área da comunicação, do jornalismo, não temos muitas folgas, portanto é bom começarmos com pelo menos pensamento positivo, mood positivo, para nos dar força para o resto da semana.
O Domingos Dimitri responde à minha questão sobre o Ambo, diz que está quente a esta altura com uma temperatura de 31 graus. Bom, Dimitri, já que foi para me fazer inveja, eu vou aqui ver qual é a temperatura neste momento aqui em Washington DC. Estão 15 graus, portanto 15 graus, mais de metade, não é? Ou até podemos arredondar metade da temperatura que está no Ambo. Mas devo dizer que amanhã vão estar 25, portanto, amanhã ninguém ri de ninguém. A Boaventura Panda está em Tete, Moçambique. Maria Sebastián Dias está na Holanda. Acabamos de falar de uma empresa holandesa. Siaka Jassi na Guiné-Bissau. Vamos falar sobre a Guiné-Bissau daqui a nada, portanto, continue ligado a nós, Siaka Jassi. Pedro Mendes, bom dia Pedro. Agostinho Jerónimo, boa tarde a partir de Luanda, em Angola. Temos aqui o Osmel de Almeida, em Benguela. Muito obrigada também pela companhia. O António Inglês está em Angola. E eu sei que eu passei aqui alguém, Armindo Lourenço, não tinha lido o nome do Armindo, e o Menezes Lisboa. Portanto, muito obrigada. Família Chaves José, a partir da Tete, também nos está a assistir. Muito obrigada pela vossa companhia. Vamos então até Moçambique. Em Moçambique, a organização não governamental moçambicana Centro para a Democracia e Desenvolvimento, o CDD, denunciou a morte de pelo menos 20 pessoas na sequência de ataques dos chamados insurgentes nas costas do distrito de Macomia, na província moçambicana de Cabo Delgado. Os ataques aconteceram de 30 de setembro a 8 de outubro, durante os quais dezenas de casas foram queimadas e vários produtos roubados. Pelo menos 2 membros das Forças de Defesa e Segurança, FDS, moçambicanas, foram mortos em Pangana, um dos pontos de comércio daquela zona costeira, onde os insurgentes roubaram também barcos a motor, motores de embarcações e queimaram muitas casas. Esses ataques, segundo o CDD, provocaram uma nova vaga de deslocados que procuram segurança em distritos e províncias vizinhas, nomeadamente em Pemba, onde, segundo aquela ONG, o número pode ascender a 80 mil deslocados. Portanto, este é o outro tema que tem mais detalhes na nossa página www.voaportugues.com/Moçambique. Se calhar vale a pena eu colocar aqui, deixe-me ver se eu consigo colocar aqui exatamente as nossas páginas que têm estas notícias para que os nossos Washington foradurenses, ou foradurenses, acho que foi assim que as nossas nossa audiência foi a Rebeca Machava e também a Raquel Leão, que deram a ideia Washington foradurenses ou Washington foraduristas, para que possam assistir ao nosso, ou ler melhor estas notícias. Eu ponho aqui os endereços das páginas da VOA, depois do programa acabar, porque agora vai continuar aqui comigo, depois do programa acabar, poderá então ir ver estas notícias. Vamos então continuar ainda em Moçambique. 5 anos após a brutal agressão sofrida pela defensora de direitos humanos, Josina Machel, que a cegou de um olho, portanto, Josina Machel foi agredida brutalmente e ficou cega de um olho. O caso dela ainda está à espera de justiça. E este caso de violência baseada no género continua a arrastar-se nos tribunais moçambicanos. Isto foi recordado hoje pela Amnistia Internacional. Em junho de 2020, o Tribunal de Recurso revogou a condenação do agressor de Josina Machel, Rufino Likuku, o seu ex-companheiro, com base na ausência de testemunhas oculares que corroborassem a agressão física e psicológica. O tribunal decidiu também que as provas médicas apresentadas não excluíam a possibilidade de a lesão de Josina ter resultado de uma simples queda ou sido provocada por um objeto perfurante. Josina recorreu desta decisão junto do Tribunal Supremo e desconhece ainda a data para a sentença.
de Prose Mochena, diretor regional da Amnistia Internacional para a África Oriental e Austral, diz, e eu cito: a situação de Josina Machel, privada ainda de justiça 5 anos depois de ser brutalmente agredida, num caso de clara violência baseada no género, representa uma autêntica farsa da justiça. As autoridades devem assegurar a investigação e julgamento justo e sem discriminação deste e de todos os outros casos de violência baseada no género. Fim de citação. Portanto, Josina Machel, a filha de Graça Machel, continua à espera de ver o seu caso na justiça avançar e ter aqui um encerramento, não é? Os americanos dizem closure, que é ver finalmente o seu agressor responder perante os tribunais. Vamos até São Tomé e Príncipe. O presidente são-tomense Evaristo Carvalho está em Portugal há cerca de 20 dias e deverá ser submetido nas próximas horas a uma intervenção cirúrgica. A informação diz que a saúde do presidente inspira cuidados inadiáveis e que deverá ser submetido a uma cirurgia, e essa informação foi avançada pelo Gabinete da Presidência da República 15 dias depois de Evaristo Carvalho ter deixado o país para uma visita privada a Portugal. Sem mais detalhes, questiona-se a real gravidade da doença que afeta o presidente, facto que leva analistas a apontarem para um tabu que deve ser decifrado. Na nossa emissão de rádio temos uma análise a esta situação a partir das 17 horas de São Tomé e Príncipe. Portanto, vamos saber mais sobre este caso que envolve a saúde do presidente Evaristo de Carvalho. Na Guiné-Bissau, a Procuradoria-Geral da República anunciou em comunicado divulgado hoje que há 2 processos a tramitar no Ministério Público em que o antigo primeiro-ministro Aristides Gomes figura como suspeito. No documento, a PGR refere, e eu cito, já instruiu o seu serviço competente para a abertura de um inquérito. Afirmou na quinta-feira passada que nenhum processo-crime contra o ex-primeiro-ministro Aristides Gomes deu entrada na Câmara Criminal daquela instituição, e muito menos o despacho que aplicou medidas de coação, como tinha sido revelado. Lembro também que Aristides Gomes está exilado, está refugiado dentro de uma residência da ONU em Bissau, na capital da Guiné-Bissau, em meio de toda esta confusão. Portanto, na semana passada dizia-se que não havia processo criminal e hoje já se diz que há processo criminal. Nós vamos continuar a acompanhar este caso. Antes de continuarmos até Cabo Verde, vamos ver quem está aqui conosco. Vejo que há aqui alguém de Camacupa, no Bié, em Angola. Ariel Sansa, bom dia de Cambridge. Pois é, falando em Cambridge, falta-nos alguém aqui de Cambridge que costuma estar a assistir-nos todas as semanas, não sei onde é que ela está. Carlos Cabeia Vodiça está em Angola. Eu lembro também que aqui nos Estados Unidos as eleições são só no dia 3 de novembro, no entanto, as pessoas já começaram a votar. Qual é a vossa opinião sobre votar mais cedo? Seria algo que no país onde estão seria possível, que seria uma boa solução para o país em questão, para a sociedade em que cada um de vocês está inserido? O que é que vocês acham desta cultura de voto nos Estados Unidos? E também, já agora, vejo que temos aqui alguém que está nos Estados Unidos, portanto, a Ariel Sansa. Ariel, é eleitora, vota aqui nos Estados Unidos, já votou. Como é que está a ser esse processo aí em Cambridge? Na semana passada viam-se algumas filas longas em alguns lugares, como por exemplo Atlanta, na Geórgia. Aqui na nossa zona em Washington não se vê muitas filas, não se fala em muitas filas, mas as pessoas já começaram de facto a votar. Portanto, eu acho que isto é um ponto interessante, culturas diferentes, tradições e estratégias diferentes politicamente. Digam-me o que é que acham. Vamos então continuar com as notícias deste dia 19 de outubro, aqui do Washington, fora de horas. Cabo Verde. Dados do Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente, o ICA,
mostram que poderá ter havido um aumento de abuso sexual durante o estado de emergência. Até ao mês de abril, a média mensal de denúncias de abuso sexual a nível nacional recebidas pelo ICA foi de 15 casos, mas depois da declaração do estado de emergência, o número caiu para 5. Em maio, com algumas ilhas ainda em confinamento, a média nacional voltou aos 15, tendência que continuou nos dois meses seguintes, 24 casos conhecidos em junho, 20 em julho. No total dos 107 casos conhecidos até julho deste ano, Santiago é a ilha com mais denúncias. Na sessão ordinária da Assembleia Nacional, que terminou no passado dia 16 de outubro, foi aprovado na generalidade o projeto de lei sobre crimes de agressão, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, que impõe penas mais pesadas para os criminosos e novos mecanismos de proteção de menores. Portanto, há mais casos de abuso sexual registados em Cabo Verde e a Assembleia, na semana passada, aprovou uma lei mais dura contra os agressores. No Brasil, 2 em cada 3 presos são negros, revela o Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 15 anos, a proteção de negros no sistema carcerário cresceu 14%, enquanto a de brancos diminuiu para 19% até 2019. No Brasil, prende-se cada vez mais, mas sobretudo cada vez mais pessoas negras. Lê-se no documento que conclui existir dessa forma uma forte desigualdade racial no sistema prisional que pode ser percebida concretamente na maior severidade de tratamento e sanções punitivas direcionadas aos negros. Isto faz parte do relatório do Anuário Brasileiro. Aliado a isso, diz o relatório, as chances diferenciais a que negros estão submetidos socialmente e as condições de pobreza que enfrentam no cotidiano fazem com que se tornem os alvos preferenciais das políticas de encarceramento do país, diz a publicação. A Amanda Pimentel, pesquisadora associada do Fórum, lembra que além das condições que levam os negros a serem mais presos do que os não negros, existe também o tratamento desigual dentro do sistema judiciário. Em tempos de pandemia, o anuário nota que a incidência de casos é bem maior nas cadeias do que no país em geral. Enquanto a incidência fora das prisões é de 2.245 casos de infecção para cada 100 mil habitantes, dentro do sistema prisional a taxa salta para 3.637 casos a cada 100 mil pessoas presas. Portanto, números aqui preocupantes. Ainda no Brasil, angolanos que residem neste país e frequentam a Igreja Universal em São Paulo denunciaram à Voz da América episódios de xenofobia dentro dos templos. Os casos começaram após o início da crise da IURD em Angola, se bem se lembram, nós reportamos também sobre isso. Isto aconteceu no fim de junho, quando um grupo de pastores e bispos da Universal em Angola anunciou o controle de vários templos, além de romper com a gestão brasileira. A Voz da América conversou com angolanos que sofreram ataques e apurou que há, inclusive, casos de expulsões dos templos, principalmente na periferia de São Paulo. Em nota, a Igreja Universal no Brasil negou os casos e diz desconhecer supostos ataques contra angolanos no Brasil. Nós temos a reportagem em vídeo e eu vou partilhar já aqui para que possam assistir quando o nosso programa acabar. E depois, por favor, deixem a vossa opinião também. Na Bolívia, a presidenta interina do país, Janine Áñez, disse nesta segunda-feira que o candidato de esquerda, Luiz Arce, venceu as eleições presidenciais na primeira volta. Na Argentina, o presidente Evo Morales disse que foi uma vitória contundente. E Luiz Arce é do partido de Evo Morales, que fugiu para a Argentina. Em França, o governo francês vai ordenar a expulsão de 231 pessoas da lista de segurança de Estado por radicalização. O Ministério do Interior conversou ontem com vários presidentes de Câmara para informar a decisão. Do total, 180 pessoas estão atualmente presas e 51 foragidas. Lembrar que no sábado, um professor
deu-se a notícia de que um professor foi decapitado por um homem de 18 anos devido a uma aula de a disciplina de cívica, não é? Sobre direitos civis, liberdade de expressão. Naquele dia a aula era sobre isso e o professor mostrou as caricaturas a Mohammed, do profeta Mohammed, profeta Maomé, e alguns alunos e pais muçulmanos não ficaram muito satisfeitos com isso, aliás, demonstraram sua insatisfação e passados poucos dias o professor foi decapitado por este homem de 18 anos. O homem de 18 anos acabou sendo morto pela polícia, mas agora há esta tensão em França, naturalmente, e existiram, inclusive, ocorreram manifestações por todo o país devido a este ato que deixou o país em choque. Vamos, antes de continuarmos com alguns tópicos mais leves, digamos assim, para fechar o programa numa outra nota, vamos falar sobre um empreendedor angolano no Texas. Eu vou deixar aí o link também e vamos também falar sobre novidades no desporto. Toco Felipe está no Brasil, já lá vamos. Deixa-me ver se alguém se juntou a nós para assistir a este Washington Fora de Horas. Ricardina Ramos está ligada, Geraldo António Lissava, Vera Cruz Mandinga, Daniel Santos, Gelson Lucombo, Adel Tarabt, Tinilda Vaz, Alfa Ibrahima, Diallo, João Batista Conceição, Francisco Costa, Vaduca Carvalho, Mário Dias, Justino Fortuna Miala, Eugênio Muyanga, Leonardo Franco de Souza Domingos, Cristina Carlos, Francisco Pedro, Osvaldo Cabral, Aline Moreira, Nela Martins, Gadi Lipiner. Muita gente ligada aqui a nós, portanto eu só tenho a agradecer esta companhia no Washington Fora de Horas. Vamos então falar de outros temas. Se ainda não viu o nosso magazine de entretenimento que foi publicado no sábado, vale a pena ver. Vale a pena ver e eu, mais uma vez, vou pôr aqui o link do nosso programa, este magazine semanal, que esta semana focou-se nos famosos nigerianos que se juntaram ao grito pelo fim da brutalidade policial e algumas celebridades americanas fizeram um eco desse grito. Portanto, vale a pena ver isso. Estas manifestações para dissolver o SARS, o Esquadrão Anti-Roubo da Nigéria, e também para acabar com a brutalidade policial a todo o nível da corporação, este movimento está já a ocorrer há algum tempo. Há manifestações quase todos os dias em lugares como Lagos, Abuja, Enugu. Portanto, há aqui uma forte pressão ao presidente Buhari. O produtor Master KG está nomeado aos MTV European Music Awards pela sua música Jerusalema, um dos maiores sucessos musicais e dançantes desta pandemia. Eu acho que nós podemos dizer, acho que vão concordar comigo, que apesar do mundo estar em suspenso com a Covid-19, algumas coisas positivas têm acontecido. E se esse é o seu caso, se ainda que envolvido neste drama da Covid-19, nestes confinamentos obrigatórios, aconteceu algo de espetacular consigo, na sua vida, com alguém perto de si, partilhe aqui connosco. Boas notícias são sempre bem-vindas. Portanto, partilhe algo de positivo que aconteceu neste período da pandemia, porque eu acho que nós precisamos, ainda mais é segunda-feira. Segunda-feira é um bom dia para se começar com o pé direito, cabeça erguida e cheio de coragem para levar a semana. Esta semana, o Espaço do Ouvinte abordou mentoria de carreira para recém-licenciados. Quem é que nunca, não é? Como se diz na gíria, quem nunca? Muita gente, não é?
termina a faculdade, termina a sua formação e depara com a realidade de não saber para onde ir. Não estar preparado para o mundo do trabalho ou o mundo do trabalho não estar preparado para si. Pois bem, a Dani Stesky falou com Armando Moalumene. Ele é gestor do Ideas Lab, que é um laboratório que faz parte do Centro de Inovação e Aceleração da Universidade Estatal de Tecnologia do Texas, em Lubbock, aqui nos Estados Unidos. No laboratório, ele testa modelos e procura soluções aplicáveis para o continente africano. O objetivo é responder de forma prática aos problemas que os estudantes angolanos e africanos em geral começaram a passar por volta de 2013. Vale a pena ler e ver esta entrevista sobre as ideias que Armando Moalumene tem. E eu tenho aqui o link, naturalmente, desta entrevista para partilhar, porque eu acho que vocês vão gostar muito de ler e de entender como é que, às vezes, coisas que são tão complicadas, trazem tanta pressão, podem ter soluções simples. E falando em futuro, não é? Porque o que o Armando Moaloamene está a tentar fazer é garantir que licenciados tenham um futuro risonho. Falando em futuro, mas no desporto, parece que Toco Filipe poderá ter o seu futuro brilhante no Brasil, na equipa do Vasco. Após contratar o técnico Ricardo Sapinto, o Vasco aposta no atleta angolano também vindo de Portugal. Toco Filipe, de 21 anos, é ponta de lança e era jogador do Loulatano, equipa da terceira divisão portuguesa. Toco Filipe chegou ao Brasil na sexta-feira, está a fazer testes e tem contrato assinado até outubro de 2021. Portanto, boa sorte ao Toco Filipe, que isto pode ser, de facto, um futuro risonho para ele. E nós chegamos ao fim do nosso programa Washington Fora de Horas. Eu agradeço a todos os que contribuíram para o programa, para que houvessem notícias, não é? Como, por exemplo, o nosso Álvaro Andrade, e também agradeço aos nossos Washington Foradenses que se juntam sempre a este programa e interagem comigo e estão sempre aqui para assistir. Uma boa continuação de segunda-feira, uma semana fantástica com muita energia positiva e já sabem, Washington Fora de Horas é de segunda a sexta, portanto amanhã há mais. Uma boa continuação.